Qual é a relação entre João Batista e o profeta Elias? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero falar um pouquinho mais sobre esta relação entre o profeta Elias e João Batista. Queremos estabelecer como isso vai entrar de forma concreta aí na tua vida. Bom, quero convidar você que está chegando ao nosso canal, se inscreva, participe, tem muito conteúdo aí esperando para você se aprofundar e conhecer também cada vez mais o coração e a misericórdia de Deus. Também deixo aí o convite para deixarem um like e também participarem dos grupos de Telegram e WhatsApp que vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Hoje nós vamos trabalhar o texto que está em Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 13, e diz assim: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Olha só, que interessante. Há então algo que chega ao ouvido justamente dos discípulos, aonde se tem uma clareza que Elias deve vir. Antes de vir o Messias, deveria vir também Elias. E Elias, se vocês pegarem a primeira leitura, vocês vão ver isso, né? O homem do fogo, né? O homem que desafiou os profetas de Baal, o homem que fez descer então sobre os holocaustos ali em volta cercado por água, fez com que o holocausto fosse justamente incendiado. E ao contrário daqueles profetas, falsos profetas de Baal, que não conseguiram que acontecesse nada. Afinal de contas, este mesmo Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, este mesmo Elias deveria vir. E aí, o que Jesus coloca? Bom, Elias já veio. Então a pessoa começa a falar assim, mas como assim já veio? Não vi sinais nenhum, não vi sinal de fogo descendo do céu, não vi nenhuma carruagem, não houve nenhum daqueles sinais esplendorosos justamente realizado por Elias. Como o Senhor está dizendo que Elias já veio? Repare que isso torna as coisas muito concretas quando nós olhamos para a nossa realidade. Nós olhamos e queremos ver os sinais e esquecemos dos sinais que são apresentados de uma forma muito mais profunda. Então, Elias foi o homem que fez com que Israel voltasse ao caminho. Foi o homem que bateu de frente com os profetas de Baal para que o povo começasse a compreender que existia realmente só um profeta verdadeiro, que aqueles outros profetas eram falsos e que aquele Deus da qual eles argumentavam eram também falsos. O que Elias fez? Elias estava, sobretudo, sendo um instrumento para que o povo voltasse, mas também um instrumento para que Acabe, rei de Israel, pudesse se converter, assim como Jezabel, sua esposa, da qual maquinava situações contra as tradições, contra aquilo que eram os preceitos do Senhor. Então ele foi restaurar Israel, ele veio como este instrumento. Só que muitas vezes pararam somente nos sinais. Os sinais ficaram tão mais expressivos que perdeu qual é a essência desse profeta, porque a essência dele não é mandar fogo do céu, não é subir a uma carruagem. A essência do seu chamado profético era justamente restabelecer as coisas em Israel, e os sinais haviam confirmado. Por isso, quando olham para João Batista, não vão encontrar esses sinais.
E aí se torna difícil associar um ao outro, mas quando você olha para João Batista e percebe que ele está fazendo um caminho de conversão para as pessoas, ou seja, estava batizando as pessoas na água, ou seja, para um batismo de arrependimento, era o mesmo caminho estabelecido por Elias, só que este caminho era um caminho que não tinha o fogo, mas passava pela água. E ao passar pela água, o coração, que é o que Deus quer, porque Deus quer o coração. O coração, então, começa a voltar-se para Deus. E é o coração que é preparado, que é transformado, vai se transformando uma nação. É este coração que começa a transformar uma nação que se tornará o reino de Deus. Aquela nação cujo o Senhor reina, não simplesmente num espaço territorial, mas agora reina em cada coração, a tal ponto que aonde este coração ir, pode fazer daquele lugar o lugar da presença e da graça de Deus. Mas para isso, este coração precisa voltar ao arrependimento. Hoje, nós lidamos com muitas situações onde nós paramos e queremos observar os sinais. E o Senhor pediu, sim, que nós observássemos os sinais. Mas entenda que esses sinais precisam ser de forma concreta para voltar o coração dos filhos aos pais, voltar o nosso coração a Deus, porque se há uma espera pela volta do Senhor, há uma espera que deve passar pelo caminho de transformação proposto por Elias, pelos sinais e graças provocados pelo arrependimento que passa pelas águas, falado e proclamado por João Batista. Ou seja, uma coisa vai ligando a outra, mas se nós tirarmos a essência, ficaremos apenas naquilo que é mais superficial. E aí corremos o risco de não perceber o que Deus realmente quer transformar, aquilo que Deus realmente quer tocar. Por isso, muitos sinais aparecem na nossa vida, muitas graças vão acontecendo, mas Deus está olhando para o teu coração. Deus está querendo o teu coração arrependido, Ele quer um espaço no teu coração. Podem haver curas, milagres, sinais no céu ou na terra, mas Deus continua querendo o teu coração. E se o teu coração está pronto, não importa se os sinais serão amanhã, hoje, ou que você talvez nunca verá esses sinais, porque o teu coração já se converteu a Ele. Este é o ponto que nós precisamos entender de tudo isso, porque senão virão outros e nós também não perceberemos. Estaremos olhando para os céus e não perceberemos um João Batista que tem nos comunicado a verdade. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.